Saul foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. No entanto, hoje nós escutamos na primeira leitura como aconteceu que ele foi rejeitado por Deus por causa da sua desobediência. Deus tinha mandado que ele conduzisse o exército contra os amalecitas. Mas depois era costume, os soldados dividiam entre si os despojos, ou seja, tudo aquilo que ficava, as riquezas, as joias, o dinheiro e também os animais. No entanto, Deus tinha proibido que o seu povo tocasse naquelas coisas, que deixassem tudo lá como estava. No entanto, eles desobedeceram. E Saul tenta se justificar dizendo: mas nós oferecemos o melhor do que havia para Deus, sacrificamos. Então Samuel diz essa afirmação que é tão profunda: o Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer a obediência à sua palavra? A obediência vale mais que o sacrifício, a docilidade mais que oferecer gordura de carneiros. Então, desde o começo da Bíblia, ali no livro do Gênesis, já com a história de Caim e Abel, se coloca o problema do sacrifício, o problema do modo correto de adorar a Deus, de prestar culto a Deus. Por que é que Deus aceita o sacrifício de Abel e rejeita o sacrifício de Caim? E a resposta está aqui, porque o que Deus quer é a obediência. Nós podemos dizer belas palavras para Deus, mas o que Ele realmente deseja é a nossa obediência. Por isso Deus rejeitou Saul, porque ele não fez o que Deus tinha mandado e pensou que podia agradar a Deus simplesmente separando algumas ovelhas e oferecendo em sacrifício a Deus, como que comprando Deus, barganhando, fazendo uma troca. Mas o que agrada a Deus é a obediência, a submissão à sua palavra. Deus tinha mandado que eles não tocassem naquelas coisas justamente como sinal de que aquele era um povo ímpio, que eles não se manchassem com o pecado daquelas pessoas. E, no entanto, eles foram movidos pela ganância de quererem se apropriar daqueles bens, daquelas coisas todas. Por isso Saul já não é o rei de Israel. Por isso agora, na sequência, Deus manda Samuel ungir Davi. Manda ele até a casa de Jessé para ungir um novo rei. Aquele que não obedece a Deus, às leis de Deus, não pode governar o seu povo. Que nos lembra também que a obediência é a fonte da autoridade, seja na igreja, seja em casa, na família, na sociedade. Quando aquele que tem autoridade não obedece, não se deixa conduzir pela lei de Deus, pela justiça, pela verdade, então também ele perde a sua autoridade, ele cai na arbitrariedade
se torna um déspota que abusa do poder. Então, antes de tudo, é preciso obedecer a Deus. E esse é o culto que agrada a Deus, a obediência, a submissão à sua palavra. No Evangelho, perguntam a Jesus por que os discípulos dele não jejuam. E a resposta é que o esposo está com eles, e por isso os convidados de um casamento não jejuam enquanto o noivo está com eles. Depois vem essa história de o remendo de pano novo na roupa velha, o vinho novo em odres velhos. É preciso colocar vinho novo em odres novos. Na verdade, Jesus aqui se refere ao Antigo e ao Novo Testamento. Jesus vai estabelecer o novo povo de Deus. Jesus vai estabelecer um novo sacrifício, um novo sacerdócio e, portanto, uma nova religião. A religião do Antigo Testamento chegou ao fim. Ela era provisória, era sombra o antigo povo, como diz Santo Tomás naquele hino, na sequência de Corpus Christi. O que é velho cede ao novo. Então era preciso que primeiro Cristo morresse na cruz, ressuscitasse, e daí então nós, de fato, jejuamos, e o nosso jejum tem sentido, tem valor, porque Cristo nos reconciliou com Deus. Aquelas estruturas do Antigo Testamento, aquelas instituições, tinham caducado, já não serviam mais. Jesus é o noivo que veio para desposar a humanidade, para nos unir a Deus. E é só a partir da sua paixão, morte e ressurreição na cruz que nós podemos oferecer o verdadeiro sacrifício, que é o de Cristo. E se nós estamos unidos a Ele, então o nosso sacrifício é agradável a Deus. A nossa obediência é sempre imperfeita, mas a obediência de Cristo não. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Eu vim fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Tantas vezes Jesus repetia isso. Então, a antiga aliança se baseava na obediência à lei. A nova aliança se baseia na obediência de Cristo, no amor de Cristo ao Pai, que nos é comunicado pelo Espírito Santo. Então peçamos a Jesus que, unidos a Ele, nós também sejamos capazes dessa obediência. Peçamos o dom do santo temor para respeitarmos a Deus, para fazermos a sua vontade e assim o nosso sacrifício que vamos oferecer seja aceito, seja agradável por Deus. Amém.